Ontem eu me deparei com uma coisa interessante, né? Que foi um atleta olímpico, né? A gente está agora no momento das Olimpíadas na França. E o atleta olímpico lá teve um erro e as pessoas criticando, né? E o que é um ponto que é interessante quando a gente está falando da parte de investimento também. A gente sabe que muitas vezes quando você começa, existe aquelas pessoas que estão ao teu redor que começam a desincentivar, a falar que não vai dar certo, que não é bom, que aquele dividendo lá de R$2, de 30 centavos que você recebeu, que é uma mixaria, começa até a parecer engraçado, né? E a gente nota que muitas vezes essas pessoas, elas não conquistaram nada na vida. Porque quem conquista alguma coisa na vida, essa pessoa ela sabe que isso vai demandar muito esforço, que você muitas vezes começa durante 1 ano, 2 anos e você não vê resultados aparentes. E os resultados eles vêm com o tempo, mas sim com muito esforço. E falando das Olimpíadas novamente, a gente vê que muitas pessoas, na verdade a maioria das pessoas que critica, elas não praticam nenhuma atividade. Quando você pratica uma atividade física que é simples, né, você sabe o esforço que é, você sabe que demora a aparecer resultados. E no caso das Olimpíadas, eles são o ápice, né, do desempenho físico, né, eles treinam durante ali 10, 15 anos, dedicam ali quase metade da sua vida para poder ter uma performance, né, muito acima ali do normal, né, alta performance. E a gente sabe que aquilo ali também é passível de erro, né, porque são os seres humanos, eles são imperfeitos também. E apesar de as pessoas entenderem isso, acredito que muitas vezes elas colocam ali as suas decepções em cima daquela pessoa e quando aquela pessoa ela começa a criticar, né? Mas infelizmente elas não conseguem fazer nem mesmo a metade do que aquelas pessoas fazem, né? Tanto é que elas estão ali do outro lado da televisão assistindo, né? Se elas fossem atletas, elas estariam lá executando. Mas a gente quando está falando de investimento, a gente sabe que essa é uma realidade, tá? Então de que forma você pode lidar com isso? Primeiro, a maioria das pessoas elas costumam nem comentar, né? Quando você está fazendo um plano, alguma coisa, algumas pessoas comentam que você não deve comentar. Eu não vejo tanto problema com isso, tá? Por quê? Quando eu passo a não comentar, é como se eu tivesse medo de ser criticado, né? Ou como se eu fosse levar em consideração a crítica daquela pessoa. E para mim isso não é uma realidade, tá? Lógico que a gente não precisa estar comentando para Deus e o mundo quanto se tem, quanto eu vou receber, qual é o meu plano. A gente não precisa estar fazendo isso, não há essa necessidade. Mas comentar com as pessoas mais próximas, você sempre vai estar ali tendo esse risco de ter uma crítica, né? Geralmente as pessoas não entendem. Então, você também saber aceitar e saber separar a crítica construtiva da crítica que ela é negativa é interessante, tá? E saber que em algum momento você vai receber ali uma crítica negativa, mas isso não deve te afetar. Por quê? Se você, como a gente falou nos vídeos anteriores, se você tem um plano bem definido, se tem uma meta definida, se você está consciente dos seus objetivos, está convicto, você não precisa se preocupar com isso, você não precisa se preocupar com a opinião das outras pessoas, você só continua executando aquilo que você se planejou, que os resultados eles vão vir, tá? Então, quando você está convicto das suas metas, dos seus objetivos, você não precisa se preocupar, você só se preocupa realmente quando você não está convicto. Então, o que você tem que trabalhar? Trabalhar a sua convicção, trabalhar é ter certeza daquilo que você está fazendo, para que qualquer opinião que chegue, ela realmente não gere impacto. Na verdade, você possa utilizar essa opinião negativa para mostrar para aquela pessoa que ela está errada, para de repente incentivar ela a fazer a mesma coisa, vai usar as opiniões positivas também para poder incentivar também, e é assim que funciona, tá? Espero que isso tenha te ajudado, até a próxima.